12h22, estamos de volta. Eu vou conversar agora com o doutor Nilson Diniz, que traz informações mais detalhadas sobre segurança pública para a gente. Mas antes eu vou pedir, a gente consegue ver uma candinha aí antes de falar sobre o setor policial? Ver como é que está o nosso litoral. Maravilhosa Guaratuba, linda demais. Olha só que céu azul bonito, né, gente? A natureza tem dado aí uns espetáculos à parte nesses últimos dias, né? O nosso inverno aqui também é muito bonito, né? A gente tem céu limpo, um tempinho agradável, porque aqui não faz muito frio, ainda bem, né? Principalmente em tempos de coronavírus. Aí a gente tem esse marzão bonito. Gente, essas candinhas aí são pra gente ficar namorando. A gente fica aqui, às vezes não tem nem programa e a gente tá lá na candinha, dando uma olhadinha no nosso litoral, matando saudade do mar, que agora a gente, né, não pode ir muito pra praia, não pode, né, a gente não tem ido só o pessoal da reportagem mesmo. Mas maravilhoso esse nosso litoral. Bom, gente, vamos então para o setor policial. A polícia prendeu os suspeitos de assassinar um empresário em Paranaguá. Você confere na reportagem agora. Foi um crime de muita comoção aqui no município, porque foi um comerciante, né, executado a tiros no início da manhã, quando estava trabalhando, e pior ainda, né, na frente da sua mãe. O crime que vitimou o empresário Alessandro Rainert, de 44 anos, ocorreu na manhã do dia 21 de abril, feriado nacional. Era por volta de 8 horas, a família já estava com o estabelecimento, a panificadora aberta aqui, para atender bem a população, como fazia todos os dias. Quando, de repente, um Gol geração 3 de cor branca parou logo ali embaixo e do veículo saíram 2 rapazes. Um deles armado, entraram no estabelecimento e deram voz de assalto, anunciaram o crime e pouco tempo depois atiraram no trabalhador. Eu estava do lado dele. Eram 8h20 mais ou menos da manhã, quando eles entraram, deram voz de assalto. O meu filho tentou levar a mão na arma, foi onde ele atirou, que furou a mão do meu filho, bateu no peito e entrou no coração. Ele chegou aí para o hospital com vida, bem consciente, conversei com ele antes da cirurgia, mas infelizmente o médico não conseguiu tirar a bala. Aí ele teve 2 paradas cardíacas e não resistiu. Logo após o crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e começou a investigar o crime de latrocínio. Foram muitas oitivas, muita investigação, até conseguir chegar na dupla que cometeu o latrocínio. E na tarde da última quarta-feira, os mandados de prisão foram cumpridos. Um deles foi preso na manhã de ontem, né, no município de Morretes, divisa com o município de Paranaguá, em um sítio. Ele estava escondido lá, provavelmente imaginando que poderia ser preso, mas foi preso ainda lá no local onde ele estava. O outro foi preso num bairro aqui de Paranaguá na noite de ontem. Os presos são Josias Cardoso da Silva, o Josias Territe e Adolfo Luiz dos Santos. Ainda segundo o delegado, os 2 presos por esse crime bárbaro, o latrocínio, já são conhecidos do setor policial. Inclusive, um deles tem mais de 10 passagens pela polícia. A pena para o latrocínio é de 20 a 30 anos. Como eles já possuem condenação, né, um deles responde a 12 processos e o outro responde a 8. Então é muito provável que essa condenação seja próximo, se não for aquela instituída pela pena máxima. Trabalhando então com as imagens do cinegrafista Eloir Rosa, aqui da Delegacia Cidadã de Paranaguá, repórter Adilson Martins. Aí as informações detalhadas apresentadas pelo Adilson. Agora eu falo com o doutor Nilson Diniz. Doutor, primeiramente, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Diana. Boa tarde. Sobre latrocínio, não é um crime que a gente vê com grande frequência, grande recorrência aqui em Paranaguá, né, doutor? Na verdade, o latrocínio é um roubo que não deu certo, né? A intenção desses marginais é praticar um roubo, mas esporadicamente ocorre uma reação inesperada da vítima, não sempre uma reação de ataque, mas uma reação de susto, de espanto, e normalmente esses autores, eles consomem substância entorpecente
para se encorajar a praticar esse tipo de ato e acabam tendo essa reação de disparar contra a vítima. Então o latrocínio é aquele roubo que não dá certo. É um crime grave, como o Dr. Rogério falou, eles podem pegar uma pena de 20 a 30 anos de prisão. É a maior pena do nosso Código Penal. O latrocínio é a maior pena do Código Penal. Exatamente. O latrocínio, o homicídio qualificado, são as maiores penas que podem chegar até 30 anos de prisão. Certo. E com relação às vítimas, doutor, quando a gente é vítima de uma situação semelhante a essa, eu sou vítima de roubo, é difícil a gente prever qual é a reação que vai tomar, mas se eu puder escolher que tipo de reação tomar, qual é a reação que as autoridades de segurança recomendam que a gente tenha? Na verdade, o certo é não reagir em hipótese nenhuma, né? Infelizmente, não estamos livres de práticas criminosas desse jeito, só que no momento de uma situação como essa, uma reação inesperada pode ter como consequência a morte de uma das vítimas. Bens materiais a gente recupera depois, mas a vida humana, o nosso bem jurídico mais importante, essa não podemos recuperar. E depois, caso ocorra um crime grave como esse, entregar na mão dos órgãos policiais, como foi feito dessa vez, é uma investigação brilhante da Polícia Civil, conduzida pelo Dr. Rogério, que acabou tendo como resultado a retirada dessas duas pessoas totalmente incompatíveis com o convívio social. Essa é a primeira questão. Então, eu não reagir, né? Sim. Seria o primeiro que eu tenho que tentar. Se eu já conseguir não reagir, com relação a características de quem praticou esse roubo, o que eu tenho que observar para tentar ajudar da melhor forma possível a polícia, doutor? Na verdade, é até difícil dizer isso. Você tem que observar o rosto de um autor, porque nós sabemos o abalo emocional que uma vítima sofre durante uma execução de um crime como esse. Mas a Polícia Civil tem técnicas investigativas que independem também da participação proativa da vítima, né? Cabe à Polícia Civil, né, representante do Estado nessa investigação, apurar imagens de câmeras, levantar testemunhas, e nós utilizamos canais muito importantes, que são canais de denúncia anônima. É difícil, às vezes, Diana, encontrarmos uma testemunha, mas as denúncias, elas são realizadas por meio, normalmente, do 181, que é o Serviço de Narcodenúncia, e essa denúncia ela é transmitida para a primeira subdivisão policial. Então, com base naquela denúncia e outros elementos, a Polícia Civil acaba chegando à autoria do fato. Mas a vítima não reage em hipótese nenhuma, porque a Polícia Civil, ainda que independente da sua participação proativa, tem outros elementos aí para apurar essa autoria. Certo. E com relação a essas duas pessoas presas, acusadas de envolvimento nessa situação em particular, são duas pessoas que, como o próprio doutor Rogério falou, já têm várias passagens pela polícia. O que acontece, doutor, que essas pessoas acabam ganhando liberdade, acabam ganhando esse direito de ir às ruas? Na verdade, Diana, nós temos hoje inúmeras brechas legislativas que possibilitam a essas pessoas acabar respondendo determinado processo em liberdade. Isso não é culpa do Ministério Público, isso não é culpa do Judiciário e muito menos dos órgãos policiais. Nós, como servidores públicos, temos que cumprir o que é dito em lei, né? E dessa forma é o que ocorre. Essas pessoas acabam respondendo em liberdade e praticando outros crimes. Obviamente, uma pessoa que responde aí a 18 processos criminais, eu já investiguei essa pessoa várias vezes, já realizei inúmeras prisões dessa pessoa, essa pessoa não poderia estar em liberdade, ainda que com essas brechas legislativas, né? É inadmissível, é inexplicável. Não há como explicar para a sociedade que uma pessoa que responde aí a vários homicídios está convivendo com um cidadão de bem aqui em Paranaguá. Mas ainda temos esse problema legislativo que precisa urgentemente ser corrigido, não só o processo legislativo, mas também o nosso sistema prisional, que é extremamente falho. Para aí sim a gente caminhar rumo à diminuição desses índices criminais. Doutor, eu estou aqui na emissora faz mais ou menos 12 anos, né? E a gente sempre trabalhou com foco no policial, e a gente vê sempre essa questão, assim, que é todo mundo dizendo, né, que infelizmente as leis permitem algumas coisas que acabam sendo danosas à sociedade. Existe um avanço com relação a isso? O senhor falou, né, que precisa ser resolvido com a maior urgência possível, mas estão tentando resolver e isso demora tanto assim? Como é que funciona isso, doutor? É um pouco complicado, mas já vimos algum tipo de evolução, né? Vimos aí recentemente o pacote anticrime, né, que já provocou inúmeras modificações no nosso Código Penal e também na nossa legislação especial, já tornando mais severo o tratamento a esses marginais. E eu tenho certeza que a gente caminha aí com uma pressão da sociedade para a edição de leis mais rigorosas que possam possibilitar que esses marginais aí que estão ceifando vidas,
que eles permaneçam mais presos. É muito importante mencionar, Diana, que quando um sujeito desse pratica um crime grave e logo depois ele se encontra em liberdade, esse fator acaba incentivando outros marginais a praticar crimes como esse. Eu costumo dizer em conversas com o Dr. Rogério, a melhor forma de você reprimir o homicídio é você prendendo seus autores. Porque quando você prende os autores no homicídio, você dá o recado àqueles que estão planejando cometer homicídios. O seu resultado vai ser a prisão, vai ser seu encarceramento. E isso acaba diminuindo os índices criminais. Então precisamos hoje mantê-los presos. E a gente conseguindo manter preso, porque a gente vê que existe uma grande movimentação no trabalho da polícia, né? Não falta trabalho para a polícia, realmente está na rua a todo momento, a gente vê ocorrência a todo momento, mas mantendo essas pessoas presas. Existe espaço hoje no nosso sistema carcerário para toda essa população aí, doutor? Exatamente o que eu te disse, Diana. Nós temos um sistema prisional falido. Se tivéssemos um sistema prisional que proporcionasse a ressocialização desse preso, essas pessoas entrariam nesse sistema e sairiam pessoas melhores. Mas o que a gente vê são máquinas de criação de marginais. Então, quando você coloca um cara desse preso, ao invés dele melhorar e ser colocado novamente no convívio social, ele sai pior ainda e aí apto a cometer muito mais crimes. Então, primeiramente, vamos consertar o nosso sistema prisional, tornar as leis mais severas para a gente ter um resultado positivo. Agora, o que acontece? Não se mexe no sistema prisional e aí tem que mexer nas leis para tornar esse tratamento mais brando e não prender todo mundo que deve ser preso. Certo, doutor, eu vou pedir um link do Adilson Martins, ele traz mais informações para a gente do setor policial. Adilson, qual é a notícia que você traz para a gente agora? Boa tarde. Boa tarde, Diana. Boa tarde também ao Dr. Nilson. E boa tarde a quem acompanha o nosso programa, seja em casa ou em outro lugar através da internet. Diana, a Polícia Civil trabalhando bastante aqui no litoral do Paraná. Trouxemos há pouco a reportagem desses dois presos pelo crime de latrocínio, esse crime bárbaro, né, que deixou uma mãe aí traumatizada e uma família toda sofrendo até hoje, Diana. Nós temos também, né, a informação que a Polícia Civil concluiu um outro caso. No mês de fevereiro, né, no fevereiro deste ano, na tarde do dia 19, nossa equipe foi até o bairro Porto dos Padres para fazer uma reportagem sobre um achado macabro, né? Na época, um feto havia sido encontrado dentro de uma sacola que estava em cima do forro. A mulher foi limpar a casa e percebeu algo escorrendo assim pela parede, chamou um vizinho para ver o que tinha lá em cima do forro. Ela pensou que se tratava ali de um animal que havia morrido, um rato, alguma coisa assim. E quando esse vizinho abriu a bolsa que estava lá em cima, percebeu que era uma criança, um feto de mais ou menos 8 meses, né, quase no ponto de nascer. E aí, naquela tarde, a Polícia Civil foi para lá junto com a Polícia Militar, com a Criminalística, e uma moça foi encaminhada para a delegacia sob a suspeita de ser a mãe dessa criança, já que havia denúncias ali na região. Na ocasião, foi colhido o material para fazer exames, para provar se era dela ou não. E esse resultado saiu, Diana. Nós vamos trazer no programa de amanhã, mas já adianto que o resultado foi positivo. Tá certo, Adilson, muito obrigada pelas informações. Doutor, esse é um caso no qual o senhor mesmo trabalhou, né? Esse achado do feto no forro da casa aqui em Paranaguá. Exatamente, Diana. Essa investigação, eu realizei essa investigação, mas como o resultado desse exame de DNA, ele demora, pode chegar até 3 meses para ser divulgado, acabou que hoje ela se encontra sob a presidência do Dr. Rogério. Mas à época dos fatos, as testemunhas já apontavam para uma possível autora desse delito. Foi em razão desse fato que ela foi ouvida na delegacia e foi coletado ali o material orgânico para confronto de DNA. Foi realizado o exame de DNA e o Adilson trouxe que o resultado já deu positivo. Só faltava o resultado desse exame de DNA para a gente apontar com convicção quem seria a autora do delito. E nesse caso, a pessoa vai presa? Qual é o crime que ela comete num caso desses, doutor? Eu já vou dizer para você de antemão que se você olhar a tendência, né, os autores de homicídio estão em liberdade, eu já não consigo te dizer com convicção que
que a autora do aborto vai permanecer presa ou vai responder esse procedimento em liberdade. Mas também é muito importante dizer o seguinte, existem dois tipos de prisão, Diana. Existe a prisão provisória, que é antes da sentença condenatória, e existe a prisão após o transcurso inteiro do processo. Então, por mais que ela fique em liberdade durante o processo, pode ser que ela venha a ser presa após uma condenação. Então não podemos confundir as duas coisas. Se ela permanecer em liberdade agora, não quer dizer que ela vai ser absolvida no final. Se ela for condenada, ela pode ser presa ao final do processo. Aí seria presa por aborto, pelo crime de aborto. Seria presa por aborto. Agora também é muito importante mencionar o seguinte, se a interrupção dessa vida já foi após o nascimento, ela responde ou por homicídio ou por infanticídio. Tá? Ela só vai ser responsável por crime de aborto se a interrupção da vida for uma vida intrauterina, né? Se for antes do nascimento. Aí ela responde por aborto. Isso quem vai responder é a perícia realizada pelo Instituto de Genética Legal. Que daí, no caso do aborto, é mais branda a pena. O aborto é mais brando, só que um homicídio, se ela pegar um homicídio qualificado, ela vai responder até 30 anos de prisão. Então é imprescindível que venha o resultado da necropsia. Certo. A gente vai falar de novo com a Dilson, doutor. O pessoal me avisou aqui que ele tem mais informações a respeito de homicídios aqui no litoral paranaense. A Dilson, então, continua daí. Quais são as informações? Pois é, Diana. Graças a Deus não é nenhum homicídio novo, não, né? Porque a gente traz quase todos os dias aqui notícia de homicídio ou tentativa, né? A notícia agora, Diana, é que a Polícia Civil, né, divulgou, a Secretaria de Segurança, na verdade, divulgou no estado uma notícia positiva e que interfere diretamente nesses casos de homicídio, né? Que as apreensões de drogas, né, o número de apreensões de drogas aumentou cerca de 90% nesse primeiro semestre do ano de 2020, Diana. E aumentando o número de apreensões de drogas, né, diminui o número de homicídios, porque o doutor tá aí, ele pode falar certinho pra gente. Combatendo o tráfico de drogas, você combate toda uma cadeia criminal e principalmente o homicídio, que é a ponta da lança, né? O homicídio relacionado ao tráfico de drogas, cerca de 95% dos homicídios aqui do litoral do estado, que esse ano o número já é de 82, cerca de 95% ou mais tem relação com o tráfico de drogas. E aqui em Paranaguá foram 43 homicídios. E desses, uma grande parte tem, com certeza, também ligação com o tráfico de drogas. Então, o número é positivo. Se diminuiu, né, se aumentou o número de apreensões, quer dizer que a polícia intensificou o trabalho, apreendeu e prendeu mais gente por tráfico, assim diminui o número de homicídios. Com você, Diana. Tá certo, Adilson, muito obrigada pelas informações. Doutor, como o Adilson mesmo disse, se a gente não tem um grande número de latrocínios, os homicídios relacionados ao tráfico é completamente o contrário, né? Responde pela maioria de crimes praticados no município? Notoriamente, a grande maioria dos homicídios praticados no litoral do estado possuem vínculo direto com os homicídios. Então, nós costumamos dizer o seguinte, se você fizer uma repressão efetiva, se você investigar de uma forma bem severa o tráfico de drogas, prender esses traficantes, você com certeza traz uma diminuição nos índices criminais no que se refere ao homicídio. Por quê? Estão morrendo traficantes, aqueles que nós chamamos de vapor, né, que vendem lá no varejo a droga. Por quê? Porque eles pegam a droga em consignação e não realizam o pagamento. Estão morrendo os traficantes, donos de biqueira, de ponto de venda de droga, porque há uma disputa intensa pelo controle desses pontos, ou seja, a grande maioria dos homicídios é vinculada diretamente ao tráfico de drogas. E já temos indícios aí, Diana, que organizações criminosas de fora do estado estão se aproximando do litoral. E isso vai trazer efetivamente um aumento do número de homicídios. Nós temos uma organização que hoje está enraizada aqui no litoral e uma que está chegando. Vai haver disputa pelo controle se não houver um serviço bem intenso de inteligência policial para identificar essas pessoas, esses integrantes dessas organizações na origem. Tá certo, doutor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo sempre muitas informações a respeito do setor policial. Até mais. Tchau, tchau. Bom, a gente vai agora para o intervalo comercial. Já já a gente volta com mais notícias para você.